Então, pessoal, vamos para a questão de número 2. A questão 2, ela traz a informação de uma família, né, com 3 filhos, e diz o seguinte: um deles fruto do primeiro casamento de um dos cônjuges. Ou seja, são 3 filhos, só que um deles, que a gente ainda não sabe qual é filho só de um ou só do outro. Aí tem o pai, que é o Silvio, que é do tipo sanguíneo AB negativo, a Fátima, que é a mãe, do tipo O RH positivo, e os 3 filhos, Paulo, A RH positivo, Mário, B RH negativo e Lucas, AB RH positivo. Então, o que a professora fez? Eu fiz um heredograma, né? Não tem como fazer essa questão sem um heredograma, fica muito complicado, porque são muitas informações. Então, o que eu coloquei aqui foi apenas as informações que o próprio enunciado já trouxe, tá? AB negativo, O positivo, Paulo A positivo, enfim, só coloquei as informações. E aí, a partir das informações, eu fui colocando os genótipos. Aí tem um detalhe. Para fazer essa questão, o aluno tem que saber os genótipos. Então, os 2 genótipos para o tipo A, para o tipo B, para o AB, para o O, para o RH positivo, que é de gene dominante, então pode ser Rzão, 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 Rzinho, e o RH negativo, que é recessivo, Rzinho, Rzinho. Se o aluno não sabe isso aqui, ele não consegue fazer a questão, tá? Então, o Silvio, se é sangue AB, ele só tem um genótipo, IA e B, e é negativo, Rzinho, Rzinho. A Fátima é sangue O, só tem um genótipo, Izinho, Izinho, e ela é sangue positivo, Rzão traço. Eu não sei ainda o que tem aqui, mas de certeza ela tem um Rzão. O Paulo é sangue A, então eu sei que ele tem o IA. Se ele for filho da Fátima, que ele pode ser, ele vai ser o A heterozigoto, né? Se ele não for filho da Fátima e for de uma outra mulher, ele pode ter recebido um outro A do pai, mas o Paulo pode ser filho do Silvio e da Fátima, já começa por aí. O sangue dele é positivo, então ele pode ter recebido esse Rzão, esse gene da Fátima, e o Silvio ter dado o Rzinho, ainda assim ele seria positivo e ele pode ser filho dos 2. O Mário é sangue B negativo, então ele tem o IB. Eu já sei que o IB não veio da mãe. O IB, nesse caso, se ele for filho dos 2, o IB veio do pai e a mãe pode ter dado um Izinho. Então, o Mário também pode ser filho do Silvio e da Fátima. E pode ser Rzinho, Rzinho, porque um Rzinho viria do Silvio e a Fátima pode ser um Rzinho aqui, que daria para o Mário também. O Lucas, aí vem o detalhe, o Lucas é sangue AB. Não tem como o Lucas ser filho da Fátima. Por quê? Porque a Fátima só manda para os filhos o Izinho. E o Lucas não tem o Izinho. Ele tem o IA e o IB. Então, ele pode ser filho do Silvio, o Silvio pode ter dado o IA ou o IB, e a outra mãe ter dado o outro gene. Então, o Lucas não é filho da Fátima. Essa já é a primeira conclusão que nós temos que ter. Ele é sangue positivo, pode ter recebido o Rzão da mãe e o pai só mandaria para ele, então, o Rzinho. Então, já de arrancada, eu sei que o Lucas seria o filho de um dos cônjuges e não do outro. Então, ele é meio-irmão do Paulo e do Mário. Então, sabendo, já chegando nesse raciocínio, a única resposta correta nessa questão, vamos voltar para ela, seria a B de bola. Deixa eu voltar aqui. O que diz a B de bola? Paulo e Mário são meio-irmãos, Paulo e Mário são irmãos por parte de pai e por parte de mãe. E Lucas é filho de Silvio e não é de Fátima. Então, a única opção correta, analisando todas, que daí também vai ser um jogo de informações, é a B de bola. Tá? Então, também não é uma questão difícil, mas exige do aluno, né, um conhecimento dos genótipos e uma noção de heredograma.